Dados da Organização Mundial da Saúde indicam que o consumo de açúcar livre não deve ultrapassar 10% das calorias diárias. Mesmo assim, ele está presente em grande parte da alimentação dos brasileiros. Afinal, também é fonte de energia. Geralmente quando você come uma açuquinha, você fica mais feliz, né, Gabi? Nossa, mas muito mais feliz. Mas esses 10% aí me assustou, tá? Mas, ó, se o açúcar é importante para o nosso organismo, né? Por que será que faz mal para a saúde? A verdade é que quando ele passa a fazer parte da rotina, o nosso corpo começa a sofrer alguns efeitos e dar sinais de alerta. Então vamos conhecer os benefícios e entender quando o açúcar pode se tornar um vilão também? Quem esclarece as dúvidas sobre o assunto é a nutricionista Tamires Machado. Seja muito bem-vinda, boa tarde. Aqui, vamos vir aqui pra gente abraçar primeiro. Pra gente abraçar você. Seja bem-vinda. Tudo bem, Nutri? Um abraço assim, bem açucarado pra você. Agora sim. Seja bem-vinda. A gente separou aqui, Nutri, pra você explicar pra gente os diferentes tipos de açúcar pra gente começar a conversa. Existem diferentes tipos de açúcar? Existem, com certeza existem. Vários tipos de açúcar, como a gente está vendo por aqui. A gente tem desde o açúcar menos processado até o açúcar mais processado. Então, vamos lá. Aqui a gente tem o demerara, que é o açúcar Esse é o mascavo. Esse é o mascavo. Perdão, mascavo. Ele é o mais puro, né? Ele é o mais próximo ali do açúcar que vem realmente ali da cana-de-açúcar, né? Ele não tem processamento, refinamento. Então, por isso até dessa coloraçãozinha mais escura. E os demais açúcares, eles vão passando por um processo, então, de refinamento. A gente tem o demerara, açúcar né? demerara. Ele é um pouco menos processado, mas ainda assim passa por um processo, justamente por isso que a coloração dele é um pouco mais clarinha, mas ainda tem esse escurinho. O que acontece nesse processo de refinamento, né? O alimento ele vai perdendo os nutrientes que ele tem. Então, quanto mais refinadinho, menos nutriente, ou seja, mais glicose sobra pro açúcar. A gente tem depois, se eu não me engano, esse é o cristal, né? Ele já é bem processado, então por isso dessa coloração mais branca, só que ele não passou ainda por um processo de refinamento tão intenso assim. Ele ainda tem ali os cristalzinhos, né? Se eu não me engano, esse aqui é o refinado. O refinado já é aquele que é o outro extremo. A gente tem o mascavo de um lado e o refinado do outro. Então esse já passou por todo o processo de refinamento e ele naturalmente não vai ter mais aquela nutrição, né? Aqueles componentes, aquelas vitaminas e minerais que a gente encontra por conta desse processamento. Mas é tá? o mais consumido. Normalmente Né? sim. Geralmente Normalmente, é o mais consumido, sim, vamos né? dizer, na Tem compra mais hábito, básica. né? Isso, de usar, com certeza. Esse aqui, se eu não me engano, é o açúcar... É o adoçante. É só o adoçante, tá. Esse é o adoçante, então, que ele vai substituir, na verdade, na questão de sabor, né? Mas não é nem um alimento, ele é um alimento processado, né, que dependendo de onde vem, ele vem ali de uma planta ou de uma folha, né, mas mesmo assim, se a gente imaginar que possa vir de uma planta ou de uma folha até chegar nesse nível, né, de gotinhas ou dos cristalzinhos, ele também passou por um nível de processamento muito grande. Então, o adoçante é mais assim específico para públicos, né? Um diabético ou uma pessoa que precisa de uma restrição calórica um pouco maior. E os açúcares, então eles já têm calorias bem semelhantes, apesar da diferença nutricional, mas a caloria mesmo, elas são bem parecidas, tá? Não muda muito não nesse quesito. Existe um melhor, uma escolha melhor? A gente sempre pede para optar pro mais natural, né? Mas a questão do sabor também não é um sabor que agrada muito as pessoas. Tem mais gosto de cana mesmo, né? Isso, ele tem um sabor mais intenso, né? Então, por isso a maioria opta por usar mais o refinado. E aí a questão do refinado que acaba usando também numa quantidade maior, então ele vai adoçar um pouco mais. Então, a gente também tem a questão do paladar. Né? Tem pessoas que têm um paladar mais acessível para o açúcar, tem pessoas que não têm tanto. Então, o açúcar ele acaba caindo nesse sentido. Mas, Nutri, a pergunta que não quer calar. Já sabia, já sei o que você vai perguntar. Ai, será? Ai, acho que eu sei. Ó, tudo açúcar. Na hora que colocou para dentro da nossa boca, foi para nossa barriguinha,
aí o trem é tudo igual? Tudo igual. Na verdade, eles fazem parte do grupo dos carboidratos, né? Só que eles têm diferenças na questão de absorção. Então, quanto mais natural esse açúcar, então a gente tem, por exemplo, o açúcar das frutas, igual vocês colocaram aqui, né? É um açúcar de origem natural. Então, ele tem uma absorção naturalmente mais lenta, porque junto com esse açúcar da fruta, que é a frutose, também vem acompanhando das fibras, das vitaminas. Então, tudo isso retarda um pouco a absorção desse açúcar e não deixa aquela glicemia aumentar muito rapidamente. Por isso que fala tanto do índice glicêmico dos alimentos, Isso, do pico de insulina que a gente vai ter dependendo do que a gente consumir. Isso, exatamente. Então, quanto mais natural, então a gente tem as frutas, que é a frutose, que é o açúcar das frutas, tem o leite, por exemplo, que tem a lactose, que é o açúcar do leite. Então, quanto mais natural a gente consegue consumir desses açúcares, melhor para a saúde. Agora, quando a gente usa de açúcares adicionados, né? Então, que vem muito nos alimentos industrializados, naturalmente são açúcares que vão ter uma absorção muito mais rápida. Então, é onde dá aqueles picos de glicemia, né? E acaba atrapalhando todo o processo de saúde. Então, assim, dentro do corpo são carboidratos, mas a forma com que o corpo vai utilizar desse açúcar é o que diferencia o benefício do malefício. Por isso que ele dá energia. Ele é um carboidrato, né? Exatamente. Inclusive, a gente ouve muito falar, né, que o carboidrato é um vilão, né? E, na verdade, por exemplo, o nosso principal órgão que usa desses carboidratos, né, de uma forma geral, é o nosso cérebro. Então, assim, quando a gente for pensar em consumir um carboidrato ou um açúcar, a gente precisa pensar que ele precisa estar o mais in natura possível, né? Para que seja usado com qualidade também, tá? E Nutri, já que nós estamos falando que o açúcar também está presente, não só no açúcar que a gente está vendo, como nas frutas, nos carboidratos, a gente separou umas imagens aqui que a gente quer que você fale o que vai virar açúcar depois e o que não. Tá. Porque daí a gente já vai só, fica atento, abre os olhos. Você acha que você está comendo só a comida salgada? Temos um pé-fão aqui. Sim. Arroz, feijão, batatinha frita, vinagrete, uma carninha. Que delícia. O que esse trem aqui vai virar açúcar? Com certeza. Tudo vai virar açúcar. Tudo? Tudo. Até a carne, até a proteína. A carne tem um pouquinho de carboidrato. Ela não é a fonte de carboidrato, né? A fonte dela é a proteína. Mas a gente também precisa pensar que se ali, por exemplo, é um consumo de proteína muito excessiva, o excesso de proteína vai acabar também atrapalhando nessa absorção dos nutrientes, tá? Mas ali, no geral, o arroz, o feijão, a batatinha, até mesmo o vinagrete, eles vão ter ali uma quantidade significativa de carboidrato. Tô triste? Temos mais um exemplo. E aí? Sim, com certeza. Macarrão também, né? O macarrão, ele se torna dentro do nosso corpo, para o processo de absorção, né? De levar energia para o corpo como uma fonte de carboidrato. E que vai virar açúcar depois. E vai virar açúcar depois. Glicose, no caso, né? Isso. Temos mais um exemplo, diretora? São esses exemplos. Agora eu tô ficando muito triste. Agora eu tô pensando o seguinte. Tô arrasada. Tô arrasada. Cancela a pauta. Quando a gente fala, vou tirar o açúcar da minha dieta, como é que a gente tira se ele tá em tudo? Impossível. Eu vou responder isso pra você. Impossível. Impossível. Acabou. Exato. É assim, é difícil a gente... Eu acho que impossível radical, a gente retirar totalmente o carboidrato. Um pouquinho vai ter ali. Até porque ele tem a importância dele, que é justamente isso, fornecer energia, né? Só que a gente precisa tomar cuidado com as escolhas. Então, vamos pensar assim, cada pessoa precisa de uma quantidade significativa de carboidrato para o corpo dela funcionar, para as atividades do dia a dia e tudo mais. Então, a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, ela prevê ali que pelo menos um consumo ideal, né, na ingestão calórica do dia de uma pessoa, seja ali em média 5% de açúcares naquele dia. Então, se a gente for pensar em 5%, a gente pode colocar aí em torno de umas 6 colheres de chá de açúcar no dia. É
pouquíssimo. Ultrapassou, É né? Nossa, ultrapassei já agora, no café da manhã. É pouquíssimo, porque dependendo do que você vai consumir, às vezes até o cafezinho da manhã, o que você coloca de pão. açúcar, já foi ali. Então, na teoria e também na prática, a gente nem precisaria consumir esse açúcar aqui, porque só nos alimentos naturais, tanto na frutose quanto nos carboidratos, na batata, nos legumes, isso já daria energia pra gente necessária para o nosso corpo e poderíamos tirar esse açúcar, o açúcar, né, Adicionado, né? tradicional. Isso, exatamente. E a gente sabe que no Brasil, por exemplo, a gente consome em média aí pelo menos umas 5 vezes mais da necessidade indicada para cada pessoa. Então, equivale aí, se a gente coloca num ano para dar um valor assustador, é uns 55 quilos de açúcar. É muita Cada coisa. pessoa consome a mais. E é por isso que a gente também fala, porque muita gente fala assim, o açúcar é viciante e pode ser até perigoso, né? A gente tá falando que ele é um carboidrato, a gente precisa dele, enfim, mas ele também tem essa coisa de vilão. Sim. Isso acontece. Sim, na verdade, assim, eu não diria viciante, mas eu acredito, a gente percebe que existe a necessidade do açúcar, né? A gente precisa olhar também para o lado emocional que a alimentação tem na nossa vida. Porque o açúcar, como eu disse, o principal consumidor do carboidrato é o nosso cérebro, né? E quando a gente consome ou das frutas ou açúcar adicionado, a gente produz neurotransmissores que são a dopamina e serotonina, né? Que são os responsáveis pela sensação de bem-estar. E esses alimentos, principalmente esses mais refinados, eles dão essa sensação boa muito rapidamente, né? Então a gente leva para o lado emocional nesse sentido. Hoje eu trabalhei demais. Mereço comer um docinho, por exemplo, né? Porque às vezes você tá ali cansada e você precisa de um ânimo maior. E aí a gente vai, justamente, eu costumo brincar que a gente vai nesses alimentos e nunca vai pensar em comer uma cenoura, né? Que cenoura é o quê? Me respeita? Isso, então... Uma salada, um pratão de salada. Essa Não vai, questão né? do... Acho que é um chocolatinho. E essa questão do vício é muito nesse sentido. Não é um vício porque ele não faz o mesmo processamento de doenças dependentes. Isso, né? Mas ele traz essa necessidade de você precisar desse alimento, né? Dessa forma de produção aí de neurotransmissores para te causar essa sensação boa que ele causa, né? Mas a mesma sensação a gente consegue também de outras formas, né? Fazendo exercício, enfim, lendo um livro, qualquer atividade que te traga tanto prazer quanto comer. Nutra, agora calma nosso coração. Gosto do meu chocolatinho, não abro mão dele. Semana passada a gente até deu pontapé inicial nessa história, né? Que horas que é melhor comer o chocolate? Ou algum outro doce, misturar com a comida, comer antes, comer depois, colocar uma proteína junto. Como que a gente faz? Por favor, por favor. Sim, não, dá. Como eu disse, a gente tem a gente consegue fazer esse cálculo da necessidade de cada um, né? Para não ultrapassar e não se tornar um excesso o consumo de açúcar. Então, dentro da quantidade de calorias de cada um, se a pessoa realmente ela necessita, né? De, às vezes, um chocolatinho após o almoço, ou no meio da tarde, que é um período que dá mais um cansaço, ou dependendo do exercício físico que a pessoa faz, às vezes ela também precisa de uma energia ali, uma energia rápida, né? Então ela vai precisar de um carboidrato mais refinado para ter essa absorção mais rápida. A gente consegue sim incluir de forma que não cause danos ao corpo e à saúde dela. Então, assim, depende muito de cada pessoa. Então, eu faço um exercício muito extenso, eu corro vários quilômetros todo dia, né? Tudo bem se eu pegar, por exemplo, às vezes aqueles quadradinhos de cana-de-açúcar para no meio ali do caminho, né? Eu colocar ali é um repositor de energia, né? Isso, para eu me sentir, né, com mais energia para dar conta de terminar o exercício, tá tudo bem, né? Existe o cálculo que a gente faz para a necessidade de cada pessoa. Então dá sim, a gente não precisa excluir totalmente, a gente precisa só tomar cuidado, né, com o consumo que a gente faz desses alimentos e entender que quanto mais industrializado, mais quantidade de açúcar tem escondida, né, então facilmente a gente ultrapassa essa necessidade ideal para o nosso dia a dia. Uma fatia de bolo de chocolate. À noite. À noite. Porque hoje
tô pretendendo sair com uma amiga, sabe? E daí, pode, Nutri? Quantas colheres de açúcar será que tem? Ah, tem bastante. Bastante. Tem bastante. Então não precisa responder essa. Tem bastante. Que a gente come com coração, não engorda. Come sem culpa, né? Boa, boa. Ótimo, ótimo. Obrigada, Nutri. Muito Seja obrigada sempre a bem-vinda. vocês. Obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada, Até volte mais. Sempre. Tchau, obrigada. Incrível, obrigada. Obrigada.